Toda semana alguém me pergunta alguma coisa do tipo: doutor, meu filho tem 1 ano de vida e está com 1 metro de altura, tá normal? E eu falo: não sei. Então, por que eu digo isso? Hoje eu vou te explicar como a gente avalia o crescimento da criança. Eu sou o Dr. Gilde e esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta. O crescimento da criança é um parâmetro muito importante para nós pediatras avaliarmos a saúde da criança. Se o crescimento vai bem, é um sinal muito importante de que as outras coisas possivelmente estão bem e que principalmente não tem nenhuma doença grave. Lembra quando o seu bebê estava lá no útero ainda e o obstetra media o tamanho do bebê já lá dentro do útero? Então, é porque isso é muito importante desde essa idade. E o que influencia o crescimento? Vários fatores influenciam o crescimento e eu vou citar alguns deles aqui para vocês. A nutrição é bem importante, então a alimentação que a criança recebe, tanto a qualidade dessa alimentação quanto a quantidade, tudo isso é avaliado na consulta. Doenças crônicas, ou seja, se seu filho tem alguma doença anterior ou alguma doença que não foi diagnosticada ainda e vai ser suspeitada justamente pela alteração do crescimento. O sono tem que estar adequado, a prática moderada de exercícios tem que estar presente e a saúde emocional dessa criança também tem que estar boa. Todos esses fatores contribuem para um bom crescimento. E então, como que avaliamos esse crescimento? Chega aqui que eu vou te explicar. Então eu fiz uma demonstração aqui para você, um gráfico parecido com o gráfico que a gente usa no consultório. Então, em uma parte está a altura em centímetros e outra parte está a idade da criança. Então, toda vez que a criança vai lá no consultório, a gente marca nesse gráfico aonde que está o ponto correspondente para aquele dia. Por exemplo, vamos supor que a criança está com 6 meses e aí ela está ali com 50 centímetros. Então, a gente vai marcar que ela está aqui. Por que não dá para avaliar só com uma medida igual eu estava comentando ali no começo? Por que não dá para eu responder aquelas perguntas do Instagram? Porque aqui eu só vou ver um ponto. Então, vocês vão perceber agora que eu não posso avaliar só com um ponto, porque isso tudo representa uma curva. Vamos supor que depois a criança volte lá e está aqui a estatura dela, o ponto. Então aqui eu já começo a fazer uma curva e eu estou vendo que essa curva está ascendente e está acompanhando as outras curvas que estão próximas. Então isso indica para a gente que pode ser que a estatura dessa criança está adequada. Mas vejam bem que eu precisei de 2 pontos, de 2 consultas. Por isso é muito importante o acompanhamento dessa criança. Mas tudo bem, vamos supor que é a primeira consulta da criança. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos definir qual é a estatura alvo para essa criança. A fórmula e como faz, eu vou contar para vocês essa semana lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai lá no Dr. Gil do Pediatra, que eu vou falar para vocês essa semana como se calcula a estatura esperada para a sua criança. Mas vamos supor que a sua criança, a gente calculou, deu 1,70. A gente vai lá na frente, vai marcar esse 1,70 e vai estipular uma variação aqui desse 1,70, vamos supor aqui. Essa criança pode ser que atinja 1,75, mas pode ser também que fique no 1,65 e isso vai ser normal. A gente então vai marcar esses valores e vai definir o que a gente chama de canal aqui na curva. Então, o que representa esse canal? Representa que enquanto a sua criança estiver em uma curva que esteja dentro dessa área, é bem possível que o crescimento dela está dentro do esperado. Tá, então além da estatura-alvo, do canal familiar, a gente vai fazer esse acompanhamento da estatura aqui. Esse verdinho é a curva que a gente tem que representa a média, que todas as crianças, vamos supor que 50% das crianças do mundo ou da população do Brasil tenha mais ou menos essa estatura. Então é só para a gente ter
com o que comparar. Mas vamos supor que sua criança está lá acompanhando, veio aqui, foi na outra consulta, está indo bem, mas lá na outra consulta o gráfico dela deu aqui, o pontinho dela deu abaixo aqui dessa curva vermelha, por exemplo. Aí, opa, já acende uma luzinha de alerta no pediatra que está acompanhando ela. Então, isso serve, gente, para a gente identificar alguma coisa que está indo errado de forma precoce. Se você não estivesse acompanhando, bem provavelmente você não teria observado essa falha no crescimento. Então, quando a gente tem isso, a gente vai pensar: o que pode estar acontecendo? O que eu identifiquei naquela consulta, e é por isso que eu digo que a consulta de puericultura geralmente dura meia hora, uma hora, porque não é uma consulta de pronto atendimento, é uma consulta que eu preciso de detalhes. O que aconteceu? O que eu identifiquei naquela consulta que pode estar comprometendo a estatura? Aí vai depender de cada situação, a gente pode corrigir e acompanhar mais de perto essa criança ou já pedir algumas investigações, talvez exames para investigar. Igual eu disse, depende muito de cada caso. Então, isso serve para vocês verem o quanto é importante. O contrário também pode acontecer. Pode ser que a criança estivesse aqui e subisse muito. Opa, por que ela cresceu tanto? Por que ela mudou de canal? Será que esse canal que ela está seguindo agora era o canal que era para ela seguir já lá desde o começo, só que tinha alguma coisa atrapalhando? Ou não? Tem alguma coisa que relativa, por exemplo, a patologia, a doenças, que está fazendo essa criança crescer mais? Tudo isso é avaliado. Então, por isso, gente, eu sempre reforço a necessidade, a importância da puericultura, do acompanhamento da criança, mesmo que essa criança não esteja doente. São consultas periódicas, frequentes, que devem ser feitas com o pediatra que você escolher. Essa foi a dica rápida de hoje. Gostou? Não esqueça de se inscrever e tchau! Até o próximo!